Olá, senhores e senhoras do terceiro A Vespertina, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Sociologia. E aí hoje a gente vai dar continuidade ao que nós estamos propondo para o terceiro ano. Nesse primeiro momento de aulas remotas, iremos fazer um momento de feedback, um momento de relembrar os clássicos que vocês provavelmente viram no primeiro ano, e agora nós estamos retomando porque os clássicos ainda nos servem para explicar e compreender a sociedade, né, de uma forma geral, ou a sociedade brasileira. E hoje nós iremos apresentar um dos clássicos, aquele positivistas, aquele que ficou conhecido como sistematizar, como criar uma disciplina, como fazer da sociologia uma disciplina sistematizada, com o método que tem para se fazer a pesquisa sociológica, para se fazer a sociologia. Ele é isso mesmo, é o Émile Durkheim, esse francês que viveu aí, né, no final do século XIX para o XX, e aí na França. Então ele traz contribuições muito significativas para nós pensarmos a sociologia de uma maneira geral, né? A gente vai trazer alguns conceitos, aqueles conceitos principais que estão presentes em sua obra e que geralmente são os conceitos que vêm, né, para aí de forma interdisciplinar trazer algum conteúdo de ciências sociais dentro de seus processos seletivos ou dentro de sua vida quando você está querendo e procurando a felicidade, beleza? E aí esse contexto, né? Finalzinho do 19, aliás, né? Metade do 19, finalzinho do começo do século 20, em 1917, ele vai pegar aí um pouco, né? Nós temos aí uma guerra nesse período, inclusive, né? Aí de 14 a 18 nós temos a Primeira Guerra, então ele morreu em 1917, então ele acompanhou um pouco esse processo da Primeira Guerra Mundial e acompanhou também o desenvolvimento do capitalismo industrial. Então Émile Durkheim traz aí uma compreensão, e o que eu acho interessante na obra de Émile Durkheim é a vasta compreensão, a vasta interpretação da sociedade. Nós temos aí, eu trouxe apenas 3 obras, né? A Divisão Social do Trabalho, de 1893, aí finalzinho do século XIX. Finalzinho do século XIX ele produziu muito. E aí produziu uma das suas principais obras, essa obra aqui que está ao lado, As Regras do Método Sociológico, de 1895. Eram 4 volumes que acabou virando um livro, e ele é super fácil de ter acesso às regras do método sociológico. E é nesse livro que ele vai apresentar o conceito de fato social, vai falar sobre anomia, fala muito sobre crime também, né? Ele faz uma abordagem sobre a criminalidade, sobre o crime que existe na sociedade. E tem também uma outra obra, que é uma das suas principais também, que é o suicídio, né? E aí, gente, eu abro um parênteses aqui, que essa questão do suicídio do Émile Durkheim pode ser quando eu for falar do suicídio eu apresento melhor. Pode ser um recurso de autoridade para vocês usarem, inclusive em redação. Vai que a redação apareça aí um tema que está muito presente em nossa sociedade, que é a depressão e a taxa de suicídio também. E lá no finalzinho do século XIX, Émile Durkheim faz uma análise muito positivista, muito objetiva do homicídio, né? Ele vai fazer uma relação de uma hipótese de coesão social com a taxa de homicídios que ocorria ali na França. E aí que vai surgir 2 outras variáveis, que isso é um conhecimento mais acadêmico, né? Mas ele faz essa análise do suicídio a partir de 2 variáveis. Uma é o nível de integração de uma sociedade, o quanto essa sociedade, os indivíduos estão integrados, e o outro é o nível de regulação, que aí é produto da regulação feita pelas instituições sociais. Pessoal, mas o que é uma instituição social, né? A educação pode ser considerada uma instituição social, e o Émile Durkheim tem obra falando sobre educação, né? A educação moral, porque Émile Durkheim, além do fato social, ele discute muitas questões sobre moralidade.
É certo que nós temos outros autores também dentro da sociologia contemporânea, que eu acredito que nós teremos a oportunidade de ver. Eu não tenho pensado aqui, mas é interessante nós colocarmos o Norbert Elias, um alemão que faz uma abordagem tem um livro chamado O Processo Civilizador, que faz toda uma abordagem muito interessante a respeito de como nós somos, digamos assim, controlados, civilizados, como nós chegamos a rejeitar algumas ações, alguns atos que podem ser considerados, que até então, né, a questão da violência, por exemplo, como é que nós, seres humanos, conseguimos vencer nossos atos de violência. Nossos instintos, a natureza humana, ela carrega um pouco de violência, né? Nossos instintos são instintos bem diferentes, bem complicados, né? Vocês irão enxergar muito isso na obra também do Freud, né? Que vai explicar um pouco. Norbert Elias, Freud, Lacan também são autores que a gente vai compreendendo como é a atuação do ser humano aqui nessa terra de meu Deus. E aí, voltando para Emile Durkheim, gente, ele tem um método sociológico. O que é método? É como fazer, né? Qual é o seu método de estudo? Como é que você estuda? Qual é o seu método de repente, aprender algo? Qual é o seu método, de repente, como é que você ganha dinheiro com a internet? Qual é o seu método que você usa para ganhar dinheiro na internet? Tudo isso é método. Aí o método sociológico de Emile Durkheim é marcado, um dos principais itens, a objetividade. Emile Durkheim, por ser influenciado pelo positivismo, que é uma corrente de pensamento que é pertencente muito é resultado muito das ciências da natureza, e aí nós temos essa influência no pensamento de Emile Durkheim. Positivismo, lembre-se, só para relembrar um pouco sobre o positivismo, né, a corrente de pensamento que tem a máxima, inclusive em nossa bandeira do nosso querido Brasil, ordem e progresso. São duas categorias que estão aí dentro do positivismo, né? E aí, além da objetividade, né, que é contrário à subjetividade, seja objetivo, né? Compreenda a sociedade, faça uma pesquisa de forma objetiva. E aí ele quer também que esse pesquisador da sociedade compreenda a sociedade, mas afastado do fato social, afastado dos fenômenos sociais. O sociólogo deve se manter distante do seu objeto de estudo. Se ele tem uma tendência política, e isso é muito forte em todos aqueles que fazem ciência, mas para Durkheim, você pode ter um alinhamento político, mas no momento que você for fazer sociologia, você deve deixar de lado o seu alinhamento político e fazer sociologia com objetividade e neutralidade. São duas características muito marcantes na obra do método sociológico e na obra de Emile Durkheim de maneira geral, beleza? Seria muito interessante aqui um caso de dúvidas, e aí vocês apresentarem suas dúvidas. Mas assim, né, a gente segue, e dúvidas estarei sempre à disposição. E aí, gente, lembrou de Emile Durkheim? Lembre-se, fato social. Cada um dos clássicos terá sua marca. A marca de Emile Durkheim, lembre-se, fato social. E aí, o que é o fato social? Uma citação aqui dele. É o fato social toda maneira de agir, né, de pensar, de fazer ação do indivíduo, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo. Então, quando você visualizar a relação indivíduo-sociedade, lembre-se que para Durkheim a sociedade está acima do indivíduo e é ela quem vai moldar o indivíduo. Ele vai dizer que quando nós nascemos já havia a moralidade, já havia as regras sociais para nós obedecermos, né? Então, é o modo de agir, de pensar, né, de fazer sua ação que é exercido sobre o indivíduo, uma coerção exterior, primeira característica do fato social. Coerção. Ou então ainda, que é geral, na extensão, coerção, generalidade de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Coercitividade, exterioridade e generalidade. São as três características do fato social. E aí, interessante isso, independe de nossas manifestações individuais. Não é o indivíduo
que vai moldar as regras, que vai fazer o fato social, que vai fazer a sociedade. Os fatos sociais são coisas, né? Fatos sociais ele considerou como coisas. É independente e exterior ao indivíduo. Falei sobre isso, né? Capaz de exercer algum tipo de coesão sobre o indivíduo. E aí vamos falar aqui sobre as 3 características do fato social. A primeira delas é que ele é externo. Isso quer dizer o quê, Cássio? Externo é que está além do indivíduo. Ele pensou o indivíduo e disse, rapaz, as coisas que acontecem, por exemplo, a educação como um fato social, ela está externa ao indivíduo. Quando o indivíduo nasce, ele já recebe, primeiro, pelo processo de socialização primária, que acontece na família, que vocês viram isso no primeiro ano, depois pelo processo de socialização secundária, que acontece quando a criança entra em contato com o mundo externo. Né? E uma das instituições sociais que atua nessa socialização secundária é a escola, tá? Que é uma representante da educação, beleza? E aí externo, algo que vem de fora do indivíduo, os fatos sociais independem da consciência individual, ele se dá na consciência coletiva, né, dos indivíduos, acontece externamente, independente de nossa vontade. Né? As regras que estão aí na sociedade, nós temos que obedecer gostando ou não. Por exemplo, existe uma convenção que os seres humanos devem estar em ambientes coletivos vestidos com as vestimentas apropriadas para além de estar vestido, que isso é a regra geral, ainda tem que se adequar à ocasião. Né? Você não vai chegar no casamento com a roupa de praia. Né? Então isso independe de nossa vontade, é algo imposto culturalmente. Né? E essas questões culturais, apesar de Emile Durkheim trazer agora, Norbert Elias, que é um alemão, ele tem uma discussão excelente a respeito disso. Enfim, uma das características do fato social, ele é externo. Ele, além de ser externo, ele é coercitivo. Coercitividade é muito presente, gente, na obra de Emile Durkheim. Ele é impositivo, ele se impõe. Impositivo vem de impor. Né? As regras, as normas que nós estamos convivendo com elas diariamente, elas nos são impostas. Né? E a gente, enquanto indivíduo, estamos aí à mercê dessas normas, né? Dessa imposição dessas normas. As forças coercitivas presentes nos fatos representam a força que os fatos exercem sobre a individualidade, levando à conformidade e orientação às regras e normas presentes nas mesmas. Né? Falou aí em força, lembre-se, né? Só abrindo parênteses, quem é que tem o uso legítimo da força em nossa sociedade? É o Estado. Né? O Estado, quem é o detentor, monopólio legítimo da força. Isso quem vai dizer é Max Weber, é um dos nossos próximos clássicos. E para finalizar as 3 características principais do fato social, ele é geral. Todos e todas humanos dessa terra são expostos ao fato social. A generalidade deve ser percebida enquanto coletivo, né? Possui como elemento de referência a coletividade. É geral, né? Alcança a todos e todas dentro de nossa sociedade. Beleza? Só para resumir novamente sobre fato social, o conceito principal de Emile Durkheim, e ele é constituído por 3 características que são essas. Ele é externo, é coercitivo, posto e é geral. Beleza? Espero que tenha ficado claro que isso é importante. Posteriormente, nós temos aí a classificação desses fatos sociais, de 2 formas. Ele pode acontecer de forma normal, né, quando se encontra generalizado na sociedade, desempenha alguma função social importante. Isso, às vezes, passa até despercebido, está dentro da normalidade. Mas aí, ele é também... Só desligar aqui essa ligação. Ele é também patológico. Como assim patológico? O que é patologia? Vocês aí que estudam para medicina, vocês que gostam da disciplina de biologia, o que é uma patologia? Patologia é quando o organismo tem algo de errado, digamos assim. É quando tem algo que você precisa curar, você precisa medicar. Então, como ele veio, a teoria
de Emile Durkheim, né? Como é um método funcionalista, ele enxerga a sociedade como como um corpo humano. Então, quando o corpo humano ele tem alguma doença, né, é chamado de patologia. Né? E aí a patologia, existem fatos sociais também que podem ser patológicos. Né? Aqueles que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. A ordem social e a moral vigente, né, dizem tal coisa e de repente quando acontece algo fora da moral e da ordem, isso é uma situação, né, anômica e é um fato social patológico. A gente vai já falar de anomia. E aí o método de Emile Durkheim, gente, é um método funcionalista. Durkheim compara a sociedade com um corpo vivo, né, que ele é todo harmônico. Cada órgão cumpre uma função que é igual à metodologia funcionalista. O que é essa metodologia? Metodologia é um método de se fazer algo. Né? Metodologia científica. Como foi que você fez sua pesquisa? Né? Metodologia vocês verão muito na academia quando vocês forem aí fazer os seus trabalhos. E aí Durkheim, né? O todo predomina sobre as partes. Existe um todo geral que vai influenciar nas partes. As partes são os fatos sociais, existem em função do todo, a sociedade. E a função social, a ligação que existe entre as partes e os todos. Isso é nossa função social. Ok? E aí, existem mais outros dois conceitos centrais, não são tão centrais assim, mas que também são importantes nós compreendermos na obra de Emile Durkheim. Que ele vê esse equilíbrio entre o método funcionalista, entre a sociedade como solidariedade. Não é solidariedade aquela que o povo de Apodi tanto gosta de fazer, graças a Deus, que é ajudar o próximo. Não, essa solidariedade aqui é no sinônimo de coesão social, de equilíbrio social. E aí existe duas solidariedades que se adequam, que constituem sociedades distintas. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. E aí eu apresento para vocês essa tabela, né, do blog Café com Sociologia, que vai fazer algumas distinções. Por exemplo, a solidariedade mecânica, ela se aplica a sociedades mais simples, a sociedades tribais, digamos que tivesse uma sociedade pequena, né, isolada na floresta amazônica, que, né, tivesse modos de vida bem diferentes, né, sua divisão do trabalho fosse pouca, as diferenciações em cada função dos indivíduos também fossem semelhantes, nós tínhamos aí uma solidariedade mecânica dentro dessa tribo. E a solidariedade orgânica é aquela que acontece nessa sociedade que nós vivemos, que é tão complexa, cheia de funções, cada um faz uma coisa, né? As profissões, por exemplo, muito fragmentadas, né? A medicina ela exemplifica muito isso. Na medicina você pode ter profissionais para cuidar de sua pele, para cuidar do seu coração, para cuidar do seu estômago, para cuidar dos seus ouvidos, olhos, nariz, boca. Cada função do seu corpo existe uma especialidade, não é verdade? Então a solidariedade orgânica acontece nessa sociedade complexa porque ela oferece, né, mais funções, uma divisão social do trabalho bem complexa. As funções sociais dos indivíduos são semelhantes, então na mecânica, né, as funções dos indivíduos elas se parecem muito. Já aqui na orgânica, as funções sociais dos indivíduos são especializadas e interdependentes. Foi isso que eu disse. Acabei de explicar. Não há significativa divisão social do trabalho, e já aqui a divisão social do trabalho é bastante complexa, é intensa. Cada um tem suas funções dentro do cenário social. Na mecânica, predomínio de mecanismos de coesão imediata, violenta e punitiva. Não tem tanto alinhamento como nós temos de legalidade, que tem que ter um código penal. Não, geralmente nas sociedades mais simples tem um líder que ele de forma imediata vai aplicar a lei que vem na mente dele, que ele acha dentro daquele ambiente. E aí, na orgânica nós temos o predomínio de mecanismos de coesão formais. O que é esse mecanismo de coesão formal? Coesão, obrigação, imposição. Formais, está escrito, está votado, é aprovado e homologado em lei. Né? Isso dá formalidade. Isso é muito as leis, né? Exercido de forma mediada. Mediada por quê? Porque é votado, é discutido. Uma lei não é
alguém que pensa uma lei já aplica não, né? Na solidariedade mecânica, sociedades mais simples, nós temos aí o predomínio do direito punitivo, que eu acabei de explicar. E já na orgânica nós temos aí o predomínio do direito restitutivo, direito que pensa o indivíduo, pensa a punição mais severa como último recurso. Primeiro a justiça tenta socializar, tenta trazer esse indivíduo para a sociedade, dá penas, né, até que chegue penas mais severas. E na mecânica, sociedades economicamente simples, economia bem simples dentro de uma tribo. Já aqui não, na orgânica cada vez mais complexa, né, nossas estruturas econômicas, o mercado financeiro está aí com tudo, e agora surge aí o mercado digital, marketing digital, pessoas, né, mudando, se inserindo em outra classe social a partir da internet, tudo isso é mudança, né, dentro desse processo, diz que Emile Durkheim enxerga com solidariedade orgânica, ok? E a anomia social, que é a anomia? A anomia é quando algo está errado, não está normal, tá? Anormal. Que é a anomia social? Situações em que se observa a ausência de regras. Quando um determinado lugar não está tendo, né, muita presença de regras, de normas, existe aí uma crise nas formas de controle social e aumento do individualismo. Gente, se aumenta o individualismo, né, se aumenta o individualismo, o nível de integralização, o nível de regulação, ele baixa. Carência de regulação social. Essa regulação social que as instituições sociais regulam nossa convivência em sociedade. Então, quando tem carência, né, quando não tem regulação social, gera uma anomia. E isso vai influenciar nos casos de suicídio. A ausência de regras sociais, as crises econômicas e conflitos capital-trabalho se deve à situação de anomia. E aí, por fim, a gente apresenta um conceito que Emile Durkheim fez uma interessante abordagem de uma forma, com um método dele bem objetivo sobre suicídios, lá na França, aí no finalzinho do século XIX. A anomia social aparece na análise de Emile Durkheim. A anomia social aparece na análise que Durkheim faz do suicídio. As causas do suicídio seriam sociais, dependendo do maior ou menor grau de coesão social. Então, Emile Durkheim fez o seguinte: eu não quero saber dos casos particulares de suicídio. Né? E você, professor, eu conheço uma pessoa que estava passando por um problema de depressão. Eu acho que o suicídio é muito ligado à questão de depressão, à questão individual. Se vier, por exemplo, uma questão, Emile Durkheim analisou o suicídio a partir de um pensamento que considerava a individualidade, né, do ser humano. Gente, individualidade não é com Emile Durkheim. A análise que ele fez de suicídio, ele fez de forma do coletivo. Né? Ele pegou os dados policiais que tinha sobre suicídio, as taxas de suicídio, e aí depois lançou algumas variáveis. Né? Eu não vou apresentar aqui as variáveis, mas ele apresentou onde era que tinha naquele momento, né, maiores taxas de suicídios. Por exemplo, segundo ele, pessoas solteiras, pessoas viúvas, divorciadas se suicidavam mais do que pessoas que tinham um casamento consolidado. E aí a gente liga a uma questão, né, da relação sociedade-indivíduo. No suicídio egoísta, que a gente vai ver daqui a pouco, nós temos aí essas pessoas geralmente que são só, então o individualismo ele vai superar aquele nosso nível de integração. Né? Quando você não consegue se integrar à sociedade, você vai se isolando, e segundo Emile Durkheim, isso pode ser um motivo para o suicídio. E aí que ele tem 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, né, eu falei já do nível de integração social. Quando esse indivíduo se isola, né, da coletividade, ele começa a se isolar, professor, pode ser por um problema psíquico, né? Pode ser por depressão? Pode. Mas lembre-se, Durkheim não vai fazer essa análise.
análise do Emile Durkheim é considerar o suicídio como algo social, não é algo mental. Lembre-se sempre disso. Quando o indivíduo, quando o nível de integração na sociedade, que ele considerou, as pessoas estão se integrando pouco, aí vai aparecer um tipo de suicídio, que é esse egoísta. Tem um desamparo moral. O altruísta. O altruísta é quando nós temos aí um nível de regulação da sociedade, que a sociedade vai regular, as instituições regulam a sociedade. É ela quem constrói suas normas. Então lembre-se, nós temos coesão social, e dentro da coesão social nós temos duas variáveis que foram consideradas por Emile Durkheim. Nível de integração, como a sociedade se integra, e nível de regulação, como a sociedade está aplicando suas normas e suas regras. E aí, quando essa regulação, por exemplo, aplicada por uma instituição social, ela está baixando, surge também uma tendência a um suicídio, que é o altruísta. O altruísta é quando o indivíduo ele obedece a um pensamento coletivo e ele comete aquilo ali com um benefício para ele, ligado a uma instituição. Um exemplo que exemplifica, esse exemplo, claro que exemplifica. Um exemplo disso, do altruísta, são os homens-bombas. Os homens-bombas, dentro de uma instituição religiosa, ele comete aquele ato de suicidar-se em prol dele considerar que terá benefícios para a coletividade. Isso é o altruísta. Nós temos o anômico. O anômico se dá quando a sociedade, o nível de regulação está muito baixo, entrou numa crise. Um exemplo disso foram as pessoas que suicidaram quando eram ricas e de repente teve aquela crise na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e aí pessoas se suicidaram por causa desse fator econômico de crise, de regulação. Pessoas que eram pobres de repente ficou rica, ou de repente teve uma grande crise, um desastre ambiental e as pessoas perderam tudo e em virtude dessa crise acabam dentro dessa anomia, algo que não é normal. Gente, a pandemia, apesar de ser algo que nós temos que estar cientes que pode acontecer de tempos em tempos, mas gera uma anomia social enorme, porque tudo muda. Mudou nosso tipo de educação, mudou nossas relações, mudou nosso trabalho, o trabalho de muitas pessoas mudou muita coisa, então pode ser considerado anômico. E existe ainda outro que eu não coloquei aí, que é o suicídio fatalista. Isso quando a taxa de regulação está muito forte, por exemplo, em sociedades que têm um regime ditatorial com forte aplicação de normas e regras, aí Durkheim analisou e viu que isso pode gerar suicídios. Nesse caso aí é o suicídio fatalista, beleza? Mas os três principais são esses. Quais são os tipos de suicídio de Emile Durkheim? O egoísta, o altruísta e o anômico. Cada um deles vai explicar realidades diferentes. E aí, isso, gente, não serve apenas para a sociologia. Digamos que se vocês tivessem um tema de redação, vocês sabem que um dos critérios avaliativos de uma redação é o argumento de autoridade. O que é isso, Katson? Argumento de autoridade é você pegar uma citação, vamos ao exemplo de Emile Durkheim. Digamos que a redação é sobre casos de suicídio ter aumentado no Brasil nos últimos anos. Apesar das campanhas do Setembro Amarelo, jovens estão se suicidando mais nos últimos anos. Gente, já imaginou você dizer, pegar uma citação da obra de Emile Durkheim, explicar que os suicídios têm 3 tipos e de repente esse número aumentado aí vai depender do caso. Ele pode ser egoísta, pode ser altruísta, pode ser anômico. Isso, com certeza, lhe dará um argumento de autoridade e você poderá tirar uma nota excelente em sua redação. Por quê? Porque você citou um clássico de uma das áreas de conhecimento, das ciências humanas, que é o Emile Durkheim. Então, o avaliador irá gostar muito e irá lhe fazer feliz com uma boa nota. Não tenha dúvida disso, beleza?
Por hoje é só, gente. Nós temos aí uma tarefa para vocês. Esse vídeo eu já estou gravando pela segunda vez. Eu gravei a primeira vez e o Facebook não permitiu que o vídeo passasse. E aí eu estou gravando aqui pela segunda vez para vocês. Então, eu espero que agora dê certo. Eu não sei o que é que ele está vendo que está colocando a restrição de idade. Então, para você ver o vídeo, você tem que logar por uma conta comprovando que você é maior de idade. Ele roda, mas só roda nessas circunstâncias. Algumas pessoas não têm essa conta como maior de idade e acaba não tendo acesso à aula. Por isso que eu estou gravando a mesma aula 2 vezes e agora eu vou tentar se dar certo. Lembrando que desde as primeiras horas da manhã já avisei lá no grupo que tem atividade. Gente, tem dúvida? Pode entrar em contato comigo, estarei à disposição no WhatsApp mesmo, né? E aí eu vou esclarecer sua dúvida. Não fique com dúvida, participem, aproveite essa oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade. Vocês progrediram, teve gente que progrediu do 2º para o 3º ano, vai fazer um processo de reinserção, né? Então não precisará cursar o 2º ano todo novamente, vai fazer apenas alguns momentos. Isso é para vocês aproveitarem e passar e terminar esse 3º ano, né? Fica avançar na vida. A vida que segue, o ensino médio é um ciclo e precisa encerrar para que vocês possam avançar para a universidade, para o mercado de trabalho, para lugares que vocês possam ter a chamada felicidade em se viver, beleza? É isso, se cuide, nós ainda estamos em pandemia. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, beleza? Tchau, tchau!